Vamos abrir, gente, as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses. Para quem está em casa, vai passar na sua telinha aí, você que está acompanhando pela TV, ou você que está acompanhando agora pelo YouTube, pelo Facebook, onde quer que você esteja agora tendo acesso a esta mensagem, você vai ter na sua telinha aí passando aí os versículos aos quais nós vamos estudar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21 e 22. Quem está na igreja e não possuir Bíblia, normalmente nós emprestamos uma Bíblia para a pessoa poder usar quando ela não tem Bíblia, porém, nesses dias de pandemia, nós temos um cuidado ainda maior. Então, para você não ter problemas em ficar sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui através do monitor. Aqui do meu lado tem um telão, mostra para nós aqui, irmãos, eu sempre falo, nunca mostrei o telão, tem um telão mostrando aqui o versículo, tem aqui o irmão está passando a Bíblia para nós ali, né? Como diz o missionário, como que fala, Jesus amado? Como é que ele fala? O maestro está ali colocando para a gente ali, né? E aqui a gente vai acompanhando. Você em casa, acompanha aí na sua telinha. Pedido que eu faço para você: todas as pessoas, elas têm o direito de viver, né, a vontade de Deus, elas podem alcançar a graça de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo vai lhe abrindo entendimento, de acordo com o Espírito Santo vai lhe abrindo conhecimento, você vai crescendo na graça, você vai crescendo na ministração da palavra, que vai enchendo o seu coração, vai enchendo a sua vida de fé, e aos poucos você vai percebendo grandes mudanças. E a principal mudança que nós queremos quando a gente se converte a Cristo é viver como uma pessoa salva, viver como uma pessoa que já tem a sua salvação em mãos. Quem tem sua salvação, diga amém. A Bíblia diz que a salvação é alcançada por meio da fé. Se tem, por exemplo, uma pessoa que fala assim: pastor, eu não tenho certeza se eu sou salvo. Por mais que você tenha cometido algum erro, algum pecado, confesse esse erro, confesse esse pecado, deixe esse pecado de lado e volte à graça de Deus, porque a Bíblia fala que a salvação é por meio da fé. Se eu perguntar para você, por exemplo, assim: você é salvo? Qual que é a tua resposta? Quem é salvo aqui tem certeza, diz amém. Amém, a salvação é por meio da fé, pela fé eu já sou salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, cresçamos de uma maneira que nós vamos conhecer e entender o que Deus quer. E existem coisas que não estão, vamos dizer assim, não é mais para estar no meu vocabulário, não é para estar mais no feitio, já não é para estar mais nas minhas práticas de vida. Existem coisas que já não é para estar em minha vida mais. Eu já não posso mais viver de acordo com práticas errôneas. E eu acredito que todos nós aprendemos todos os dias, amém, gente? Todos os dias aprendemos, mas existem alguns erros, desculpe a palavra que eu vou falar, porque parece até ruim, uma palavra dura, são erros grotescos, erros de coisas que nós já aprendemos inúmeras vezes, já ouvimos falar várias vezes, e até mesmo pregamos para muitas pessoas coisas que nós ainda erramos. Então nós temos que entender que nós temos que deixar tudo aquilo que é ruim, toda a aparência do mal, para que possamos perseguir a nossa salvação, lutar até o último momento, como disse o apóstolo Paulo: combater o bom combate, lutar com as ferramentas santas, lutar com aquilo que é certo, fazer a obra de Deus sem medo, sem receio nenhum, sabendo que a nossa fé, ela produz o milagre nas nossas vidas. Então, quando você lutou por sua vida, recebeu tua salvação, o segundo passo é levar toda a tua família junto com você. Amém, gente? Quer sua família junto contigo? Sim ou não? Não só na igreja, porque talvez muitos possam estar na igreja e não estar, na verdade, verdadeiramente falando, no corpo de Cristo. Ela pode estar até congregando, até vindo à casa de Deus, mas não está se envolvendo, continua ainda vivendo o pecado. Por isso, nós precisamos reconhecer a palavra, e a palavra de Deus diz em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então o que é a verdade? Verdade é o Evangelho, verdade é a palavra de Deus. Quem passa do Evangelho, ou quem não usa do Evangelho para ter uma base de vida, ela facilmente será enganada, ou até mesmo vai viver uma vida de
engano. Ou ela é enganada, ou ela vive se enganando a si mesma. Então, vamos viver o evangelho verdadeiro, para que nós possamos ser então testemunhas dentro do nosso lar, testemunhas oculares, visíveis e audíveis dentro da nossa casa. A esposa ser um grande exemplo para o seu... Bom dia, gente. Não, é boa tarde, né? Vocês estão aqui comigo ou não? Sim ou não? A esposa ser um grande exemplo para o seu marido, para o seu esposo, né? Ou a esposa, o marido ser um grande exemplo para a sua esposa. Os pais serem um grande exemplo para os seus filhos. O apóstolo Paulo disse isso um dia: olha, eu de mim não tenho nada para dar para ninguém, mas Cristo que vive em mim sempre está à mostra para todos. O que o Paulo quis dizer? Ele disse isso aqui também na igreja de Tessalônica. Apesar de a gente começar nesse estudo já numa parte final do livro de 1 Tessalonicenses, mas a igreja de Tessalônica, pensa na igreja abençoada, diga graças a Deus. O Paulo passou no período ali em Atos 17, foi o período ali mais ou menos que ele começou a evangelização em Tessalônica. Tessalônica era a capital da Macedônia. Quando ele chega ali, meu irmão, a igreja começa a crescer, as pessoas começam a entender o que significava Jesus Cristo, qual que era o significado da ressurreição, qual que era o propósito de Jesus, e essa igreja começa a se mover, sabe? A igreja começa a trabalhar junto, todos entendiam, a Bíblia diz que eles tinham o mesmo espírito, diga graças a Deus. Sabe o que é ter o mesmo espírito? É todo mundo pensar igual, agindo na mesma fé. Pense que bacana, irmão, pense que bênção é uma família, irmão, marido, esposa, pai, mãe, filhos e pais, andando na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo querer, com o mesmo desejo. Irmãos, olha, eu vou dizer para você, andando com Jesus, claro que no desejo de Jesus, né? Tem gente que se une para fazer o que é errado, mas andando no caminho de Deus, irmão, não tem como dar errado, não tem como nossa vida ser errante, amém, gente? Por isso, o apóstolo Paulo, ele na igreja de Tessalônica, ele tem todo esse cuidado de falar: olha gente, parabéns para vocês. O Timóteo me avisou, o Timóteo era o pastor local da igreja de Tessalônica. O Paulo recebeu do Timóteo uma carta de recomendação dizendo: olha, Tessalônica, o senhor não precisa se preocupar, pode se preocupar com outra igreja, porque a igreja de Tessalônica realmente, esse povo que aqui está, eles estão andando no evangelho. Eles estão fazendo exatamente de acordo com aquilo que aprenderam, segundo a palavra de Deus. Digam amém por isso. Então nós temos que fazer de tudo para que Jesus olhe para nós e fale: puxa vida, olha, ou até mesmo aqui o pastor Jefferson, por que não? O pastor aqui da igreja, quando o pastor estiver em outra cidade, não sei quantos anos ou quanto tempo isso vai levar, ou se Deus vai me levar para outro lugar ainda, se Ele vai me permitir ficar sei quantos anos aqui, 10, 15, 20, ou 5, ou 1, ou 6 meses, não sei, mas eu quero um dia falar: puxa vida, como que está a igreja de Pato Branco lá? Como é que está o pessoal em Pato Branco? Continuam firmes e fortes na presença de Deus. Pensa num povo trabalhador, um povo que luta pelo evangelho, um povo que não tem distinção, um povo que evangeliza. Irmãos, nada melhor do que você estar fazendo a obra de Deus, para que Deus veja você fazendo aquilo que Ele lhe ensinou. Nada melhor do que cumprir uma vontade de Deus, amém, gente? Vamos partir então aqui, versículo de número 21, capítulo 5, versículo 21, quem achou, diga achei. Diz assim, vamos ler junto com o pastor, mas eu quero que você fale com voz de trovão, tem que ser para fora. Quem fala para dentro não consegue falar, tem que falar para fora. Vamos lá. Versículo 21, examinai tudo e retenha o bem. O que nós temos que fazer? O que significa examinar? Ter um cuidado de você olhar tudo que está acontecendo, tudo que você ouve acerca da palavra, ou até mesmo tudo que você vê acerca do evangelho. Eu tenho que olhar para tudo e guardar o que é bom. Mas pastor, tem alguma coisa ruim no evangelho? Não, no evangelho não tem, mas nos praticantes do evangelho, sim ou não? Nos praticantes tem. Pastor, mas tem pessoas, por exemplo, que julgam, como diz um dito, né? Elas julgam toda uma igreja ou todo o evangelho por conta do pecado de alguém.
O que adianta eu ir para a igreja? O que adianta você ir para a igreja? Eu vou fazer o que na igreja que você vai? Você chega em casa, você começa a xingar todo mundo, você começa a gritar com todo mundo. O que eu quero saber desse Deus que você serve? O que eu quero saber dessa igreja que você vai? Eu vou passar longe dali. Deu para entender? Tem pessoas que elas não vivem o evangelho e não são o exemplo, mas siga o exemplo daquilo que realmente é o bom, aquilo que faz o bem. Examine tudo. O que é examinar? Tenha cautela para ver se aquilo é de Deus ou não, e não seja crítico, seja da palavra. Você examina a palavra com a palavra, como diz a palavra, o ferro, ele afia o ferro, irmãos. Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que entender que a palavra, é pela palavra que você vai entender se está certo ou errado. Se você não buscar na palavra, a palavra não vai se abrir para você. Então entendemos nós, o que o Paulo diz para a igreja de Tessalônica? Tenham o cuidado de ouvir tudo, de examinar tudo, mas só fique com aquilo que é bom. Pastor, puxa vida, que triste saber, aquele obreiro, aquele pastor caiu, pecou, fez aquilo, saiu, dividiu, fez tanta coisa errada. Misericórdia, ele não é um exemplo para mim. Talvez é um exemplo negativo para você entender o que não deve ser, o que não deve ser feito, mas retenha o que é bom. Pastor, mas ele foi uma bênção para mim, ela foi uma bênção para mim. Retenha o que é bom. Tudo que sai fora do evangelho, descarta, porque não é para você, não é para nós, não é para ninguém. Amém, gente? Então retenha só o que é bom. Versículo 22, essa parte cabe agora individualmente a cada um de nós. Vamos ler juntos? Abstende-vos de toda aparência. Essa aqui, meu irmão, ela vai bem profundo. Nós temos que, talvez, se a gente tivesse esse tempo, nós abriríamos aqui pontuando bastante lugares na Bíblia para nos fazer enxergar. O que é abster-se? Abster-se é você não pegar. Olha, eu poderia fazer, mas não vou fazer. Eu poderia estar praticando, mas não estou praticando. Então, abster-se é você deixar de tudo aquilo que possa parecer mal. Pastor, pergunto para você, é errado você, por exemplo, ir em um restaurante, que nesse restaurante lá eles vendam bebidas alcoólicas? É errado você ir num ambiente que as pessoas vendem bebida alcoólica? É errado? É pecado? Sim ou não? Mas vamos pensar o seguinte, pastor, no restaurante, tem pessoas ali que estão bebendo e tal, mas vamos pensar o seguinte, se eu vou num lugarzinho que o pessoal chama lá de barzinho, por exemplo, mas eu estou comendo uma porção de batata frita, está acontecendo o maior pagodão, já viu falar do pagodão ou não? Está tendo o maior pagodão ali, aí está lá o irmão sentado naquela mesa, pastor, eu estou pecando? Sim ou não? Sim ou não? Estou comendo batata frita, estou pecando ou não? Não estou pecando, o problema é a aparência. O que significa aparência? Uma coisa que quem vai passar por ali, leia o versículo 21 de novo comigo, vamos lá junto. Examinai tudo e retenha. Puxa vida, eu passei lá na frente e vi o obreiro lá sentado naquele bar, onde todo mundo bebendo, todo mundo bagunçando, ele estava junto. Então, o que eu tenho que entender? Esse ambiente já não é mais para mim frequentá-lo. Pastor, mas isso aí é uma ignorância, pastor, isso aí é um tipo de religiosidade. Eu vou dizer para você o seguinte, tem pessoas, meu irmão, que elas estão simplesmente fazendo o quê, irmãos? Vamos falar comigo aí, o que elas estão fazendo? Elas estão de olho em você, para dizerem se o evangelho que você está dizendo viver é verdadeiro ou não. Então a gente tem que ter um cuidado, para a gente não viver de aparências. Então a gente tem que entender, eu não posso viver como um crente falso, mas também não posso parecer um crente falso. Eu posso ser um crente firme, que busca a Deus, mas se eu tenho práticas que não percebo que aquilo me afasta de Deus, ou me faz que as pessoas vejam eu de uma maneira errônea, eu tenho que entender que essa aparência eu tenho que tirar. Por exemplo, vamos entender o seguinte, o pastor sai lá, por exemplo, acabou o culto, aí tem aquele homem, aquele marido que às vezes pega no pé, que você vai fazer na igreja, aquela pessoa desconfiada, sabe? Aquela pessoa, eu já vi tantos casos assim, pessoa que fala assim, você quer ir para a igreja só para ver o pastor? Quem já ouviu essas coisas? É essas diabeiras aí que os demônios fazem na vida das pessoas.
E aí, por exemplo, justamente naquele dia, tem o irmão, aquele irmão que sempre está ali, o irmão, né, vamos chamar aqui o irmão João, o irmão João sempre está ali, o irmão João sempre é uma bênção, obreiro, pregador do evangelho, até ora por você. Aí o irmão João está indo embora, e caiu bem no dia que está caindo uma chuva, mais uma tempestade. Aí você está indo embora junto, a irmã olha e fala: puxa vida, o irmão João está indo de carro, mora pertinho de casa lá. Aí o irmão João fala: irmã, a senhora quer uma carona? Aí o que eu faço? Ai, 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 pastor, o que eu faço, gente? O que eu faço, amados? Pastor, eu não posso, eu prefiro tomar a chuva do que entrar nesse carro. O que as pessoas que estão fora podem falar? E se tem alguém aqui, um demônio que já até usou a pessoa, ou até mesmo o marido, irmão, que já estava desconfiado daquela coisa ruim, aí a pessoa não tinha maldade nenhuma, mas o diabo vai usar aquilo para fazer o quê, gente? Para mexer na cabeça da pessoa. Por isso nós temos que se livrar de toda aparência do mal. Deixa eu dar um outro exemplo para a gente poder passar para a próxima parte. Pastor, esses dias eu ouvi esse exemplo de um pastor amigo lá de Mato Grosso, lá de Cuiabá, pastor Sodré. Ele comentava isso, eu vou comentar o mesmo exemplo que ele deu. Vamos pensar o seguinte: o pastor fala: gente, nós vamos fazer oração no monte. É errado orar no monte? É errado? Não, não é errado orar no monte. Só que eu falo assim: vai eu, a irmã Chiquinha e a irmã Gertrudes, meia-noite. O que vocês acham? É certo ou errado? Sim ou não? É errado ou é certo? É errado, mas eu estou pecando? Mas vamos dizer que a gente está indo orar de verdade. E aí? As pessoas que estão vendo vão ver o que, gente? A aparência do mal. Ah, pastor, mas é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que entender, irmãos, a gente tem que evitar as coisas. O diabo já gosta de fazer, preparar armadilhas. Aí vai o crente e prepara uma armadilha para ele mesmo cair. Então nós temos que ter esse cuidado, amém, gente? Ah, pastor, mas foi só uma carona, não teve maldade nenhuma. Então, gente, nós temos que entender: a aparência do mal já nos faz perder crédito. E se o diabo usar essa oportunidade, que ele vai usar, meu irmão, as coisas vai fazer com que você se torne um cristão de aparências. Então nós temos que ter cuidado para não fazer uma coisa que não parece nada ruim para nós, mas aquilo pode ser uma coisa ruim sim perante os outros. Amém, Jesus? Temos que ter um cuidado. Pensando nisso daqui, vamos partir daqui, vamos para o livro de Mateus 21. Mateus, capítulo 21, versículo 28. Quem entendeu, diga graças a Deus. Irmãos, nós temos que ter um cuidado também com a nossa aparência. Quando eu falo aparência, não é só de como a pessoa te enxerga, mas nós temos que ter um cuidado para transmitir o evangelho que vivemos. Se aquilo vai ferir a fé de alguém, não faça. Não tome essa atitude, que isso vai ser errado. Mas pastor, eu não me importo o que as pessoas pensam. Você tem um dever de evangelizar. E se as pessoas olharem para você e verem você em pecado e uma falha, você vai estar fazendo com que alguém se escandalize e perca a fé. Então, ande na palavra, não faça o que é errado. Versículo de número 28, quem achou, diga achei, diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois ele fez o que, gente? Ele se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. E qual dos 2 fez a vontade do Pai? É uma pergunta. Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a nós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer? Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Quem já tinha ouvido essa parábola? Já tinha? A Bíblia fala, Jesus chamou os discípulos e ele conta uma história de um pai que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, tá? Preste atenção que eu vou falar, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo questão família. Irmãos, aqui por exemplo, quem tem mais de um filho? Quem tem mais de um filho? Você tem mais de um filho? Quem não tem ainda vai ter, em nome de Jesus. Tem uns que são filhos espirituais. Quem tem filhos espirituais?
Ai meu Deus, se não tiver filho espiritual é perigoso, hein? Você tem que fazer filho espiritual, levantar pessoas para o Evangelho, você tem que ganhar almas para Jesus. Não se esqueça que a tua coroa, ela fica mais bonita a cada passo que você ganha uma alma. Quem não tem filhos espirituais não está trabalhando para o reino, mas essa é uma mensagem para outro dia. Vamos pensar o seguinte: quando então Jesus conta essa história, ele fala, ó, um pai tinha 2 filhos. Ele chama um deles e fala: filho, você vai comigo trabalhar hoje na minha vinha. O que quer dizer isso? Ele estava afirmando que ele deveria ir. Ele não fez um pedido, ele não fez uma pergunta, ele não disse para ele se ele queria participar. Ele deu uma afirmação: hoje você vai para a vinha do pai para trabalhar. E ele disse que fazia o quê? Deixa comigo, pai. Beleza, pode deixar comigo que eu vou. E ele falou que ia e não foi. E o outro filho, até é invertido, né? Primeiro o filho que diz que não vai, acaba se arrependendo e acaba indo depois. Vamos compreender o seguinte, irmãos, ao olhar do pai, olhando segundo essa parábola que Jesus contou, ao olhar do pai, puxa vida, olhando diante dos 2 filhos, e isso eu não estou contando no final da tarde, estou falando agora no início da manhã, no começo do trabalho. Aí chega ali o pai e fala: filho, você vai com o pai? Ele fala: sim pai, pode esperar comigo lá, 7h30 eu estou com a enxada na mão, né? Aí o mesmo pai fala com o outro filho: filho, hoje eu preciso que você vá me ajudar na vinha, tá certo? E ele fala: pai, eu não vou. Aí olhando assim, vamos entender o papai olhando para os 2 filhos, irmãos, puxa vida, esse meu filho é um rebelde, esse meu filho aqui eu chamei, eu pedi para ele me ajudar, mas ele não foi me ajudar. E ele disse que não vai me ajudar. Esse meu filho aqui é um rebelde. Já o outro filho, ele olha assim e dá como que diz, né, um dito, né? Ele dá uma olhada assim: puxa vida, esse meu filho é uma bênção. Esse meu filho, nossa, esse aqui sim, ele é confiável. É esse aqui que eu tenho que deixar minha herança, porque ele não vai jogar tudo que eu ganhei fora. Deu para entender ou não? Aí eu pergunto para você, o pai olhando para os filhos, os 2 filhos mostraram aparências diferentes. Amados, nem sempre aquilo que você vê é. Há algum dito popular que diz que nem todas as coisas que reluzem significa que é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. O pai olhando, talvez, vamos trazer para os nossos dias, o pai olhando para o filho, nossa, o filho mais estudioso, aquele que sempre, não pai, sim senhor, não senhora. Às vezes aquela pessoa que parece ser a que mais respeita, na verdade é a pessoa que mais afastada está. Então nós temos que entender que o Senhor não olha para as aparências, mas nós temos que sim dar bons motivos para que as pessoas achem em nós verdade. Então veja que esse pai, depois Jesus perguntou: puxa vida, quem vocês acham que estava certo? Aquele que estava errado e se arrependeu, ou aquele que disse que iria e não foi? O que ele quis dizer acerca disso? Tem muita gente, tem muito cristão que diz que é de Jesus, mas não é. Tem muita gente que está na igreja dizendo que eu sou, que eu faço, que eu posso, que eu vou, mas não é. Chega um momento dado da sua vida que a pessoa chega à oportunidade de fazer aquilo que o pai pede, ela não faz. Ai pastor, hoje eu não posso, hoje não dá para ir na igreja, hoje eu não quero. Quantas pessoas vivem da aparência? Aprendemos em Tessalonicenses que nós não podemos de maneira alguma dar mau testemunho ou aparecer uma coisa errônea. Irmãos, o pai, agora vamos tomar uma posição aqui dentro de casa. Os pais, por mais que eles amem seus filhos, diz a palavra que o pai repreende o filho que ama. Se você realmente ama seus filhos, você precisa repreendê-los. E quando falamos de repreensão, não significa o caso de você viver pegando no pé do filho, obrigando. Não, ninguém obriga ninguém, mas nós temos que deixar claro as coisas dentro de casa. Pense que triste para esse pai, irmão. Puxa vida, mas o pai está lá com a enxada na mão, aí ele vê o filho que disse que não iria chegar, e ele fala: mas cadê o seu irmão? Cadê aquele que falou que viria? Puxa vida, às vezes, irmão, nós somos, por ter um coração mole, às vezes por ter um coração usado por sentimentos, nós acabamos ensinando nossos filhos de maneira errada.
Cuidado com as aparências. Irmãos, esses dias atrás, eu tenho lá em casa um rapazinho de 2 anos. Quem já viu meu rapazinho de 2 anos? Já viram ele? Já? O Isaquinho? Ele tem 2 aninhos. Ninguém nunca ensinou ele a brigar, ninguém ensinou ele a ficar com raiva de ninguém. Mas esses dias, ele chegou na irmã dele, a irmã dele, que até cuida bastante dele, chegou e falou, ela chegou e pegou um carrinho que ele estava brincando, porque a minha esposa pediu para limpar a casa, pegue todos os carrinhos que estão no meio da sala, guarda tudo para a gente limpar. E ela chegou e pegou um carrinho que ele estava, ele levantou, ele estava sentadinho assim, a minha filha estava ajoelhada no chão juntando os brinquedos, ele levantou e pá na cara dela. 2 anos. E aí eu olhei, mas que é isso, rapaz? Quem te ensinou a fazer isso? Repreendi ele olhou com um cara de choro, olhou com carinha de beiço para mim. Eu olhei, nossa, mas que dozinha lá dentro de mim. Quem também ficaria com dozinha de um bebezinho olhando para você com um beicinho? Dá até dozinha com o olho cheio de lágrima. Oh, coitadinho. Quem lembra do gato de botas? Lembra do gato de botas do Shrek? Lembra? Que ele ficava com o olhinho cheio de lágrimas assim, mas quando alguém dava uma bobeira, ele já arrancava da espada e já ia para a briga. Tem pessoas, meu irmão, que ela tem uma aparência de que você é uma boa pessoa, ela tem uma aparência de coitadinho, pessoa humildezinha, mas na verdade, quando deixa, ela solta as garras. Tenha cuidado para que nós não sejamos pais que ensinam de maneira errada, e nós não sejamos filhos de Deus que falam uma coisa e fazem outra. Devemos andar na justiça. Quem entendeu, diga amém. Eu quero continuar no caso de 2 filhos. Vamos comigo em Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Eu não tenho tempo para pregar ou até mesmo atentar a todo o conteúdo do capítulo 15, tá? Porque fala da parábola do filho pródigo. Vocês se lembram da parábola do filho pródigo? Lembram? Eu não vou falar toda ela, mas eu quero que você preste atenção só no versículo 11 e 12, aí eu explico melhor. Diz assim, Lucas 15, 11, versículo 11 e 12, diz assim: e disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Para aqui, olha para o pastor, que para a gente poder se atentar ao contexto que eu quero falar. Esse pai tinha 2 filhos, um mais novo, outro mais velho, e o mais novo, ele chega até o pai e fala: pai, eu quero a minha parte. Entenda o que eu vou te falar para você, que fique bem claro o que eu vou falar. Eu não estou dizendo nada contrário, ao entendimento da parábola do filho pródigo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. Mas vamos pensar o seguinte aqui: se esse pai tivesse usado o termo, peraí, mas eu estou vivo. Herança o pai e a mãe dá quando morre, certo? Quem acha que eu estou certo também? Você acha que a palavra está certa? Quando morre o pai, se você olhar, por exemplo, no Velho Testamento todo, passava-se o reinado de pai para filho. Quando o pai morria, aí assumia o filho. Então vamos compreender o seguinte: esse pai, ele abre mão, você conhece a história, ele vai então, tira parte da fazenda que pertencia a ele, num futuro próximo, quando houvesse a divisão da herança, parte seria desse filho mais novo, e ele então recebe essa herança, e você sabe o que ele fez, O que esse filho fez? Tudo que presta, Investiu na bolsa de valores, comprou um monte de casa. Foi isso que ele fez? Não, ele gastou tudo na casa das mulheres, gastou tudo onde não devia, gastou com pinga, gastou com as amizades, e bem no fim, meu irmão, ele estava comendo. Aliás, a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos, que é tipo um fruto que cai de uma árvore específica lá. Irmãos, ele tinha vontade de comer comida de porco. Ele tratava dos animais, dos porcos, com o desejo de comer a comida do porco, porque ele não tinha nem o que comer. Puxa vida, irmão. Agora pense comigo o seguinte: agora nós vamos ser o pai do filho pródigo, eu e você, certo? Combinado? Agora nós nos colocamos no lugar do pai do filho pródigo, do pai desses 2 filhos. Pense comigo o seguinte, irmão: a tristeza do pai de saber que o filho saiu de casa, saber que o filho, meu irmão, está vivendo uma vida difícil. Vamos pensar o seguinte: é fácil para um pai e para uma mãe ver um filho sofrer? É fácil, gente? É fácil ou não?
Não, vocês me assustam assim, gente, pelo amor de Deus, não faz com o pastor, né? O pastor infarta aqui, né? Não é fácil ver um filho sofrer. Porém, eu pergunto para você, qual o momento que o pai foi atrás do filho pródigo? Qual o momento que o pai, ai não filho, você está passando fome, vem com o papai dá comida para você, filho. Ah, filho, não fica assim, filho. Qual hora que o pai fez isso? O pai não fez. Bom, você queria viver do jeito, ou seja, o que Jesus ele faz com a gente? Ele te dá o direito de você fazer o que você quiser. Você quer fazer o que é certo? Você quer ficar do lado do pai? Você quer obedecer ao pai? Você quer viver a vontade do pai? Bem, beleza. Mas se você não quer, você tem direito de fazer o que você quiser. Porém, lembra que o pastor falou no começo? Nós temos que se abster da aparência. Se esse filho, irmão, entendesse que não era o momento de alcançar a herança, o que ele tinha feito? Ele tinha esperado a hora certa. Irmãos, vamos fazer o seguinte, eu perguntei para vocês quem tinha mais de um filho, não argumentei, mas vou argumentar agora. Por exemplo, lá em casa eu tenho 3 filhos, e eu posso dizer para você com propriedade, que cada um é diferente um do outro. Irmãos, tem filhos, irmão, que ele já parece que por si só de olhar a vida do pai e da mãe, ele é uma bênção, porque o pai e a mãe é uma bênção. Só que tem filho também que olha para o pai e para a mãe que a vida é uma bênção, que a vida é só briga, é só raiva, é só ódio, é só discussão. Irmão, parece que a criança cresce exatamente do jeito que ele viu. Irmãos, já tem pessoas, por exemplo, que crescem num ambiente desse e conseguem ser uma bênção, que não deixa aquilo entrar no coração. Só que existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não conseguem, como fala Jesus, filtrar aquilo. Tem pessoas que me fizeram mal, e eu também agora vou ser assim, vou ser rebelde pela maldade que fizeram para mim. Enfim, tem pessoas que são assim ou não? Então, ou seja, cada um tem uma personalidade, cada um tem um caráter, cada um tem um jeito de atrair as coisas. Só que veja aqui uma postura que o pai teve, que eu acho muito especial. Essa postura do pai é a figura que leva a gente a olhar para Deus, para Jesus. Irmão, Deus nunca vai sair da posição dele. Irmãos, quando você pensa que Deus está longe de você, não é porque Deus saiu para longe de você, foi você que saiu para longe de Deus. Foi você que se afastou do Senhor, foi você que deixou a Deus. Mas por que Deus está deixando passar isso? Gente, por que o filho estava querendo comer comida dos porcos? Por qual motivo? Por quê? Porque ele preferiu isso, ele fez essa escolha. Irmãos, pastor, eu não vou ver meu filho sofrer, eu dou minha vida pelo meu filho. Deus deu a vida por Jesus? Deus deu a vida por Jesus? Não, porque Jesus, quando estava pregado na cruz do Calvário, ele estava em quê, gente? Pelo amor de Deus, ajuda o pastor agora, o pastor perdeu aqui a memória. Quando Jesus estava pregado no Calvário, ele estava em pecado. Como assim Jesus em pecado? A Bíblia fala que Jesus não pecou em nada. A Bíblia fala que todo o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. Por que Jesus não foi tirado da cruz do Calvário? Por causa do pecado. Deus teve que fazer o que, gente? Teve que dar as costas. Quem lembra Jesus assim, Pai, por que me desamparaste? Irmão, quem já viu, claro que eu não estou usando desse termo para, misericórdia, não me interpretem mal, mas tem pessoas, irmão, que o filho, irmão, ele pensa em ficar triste, a mãe já está chorando por causa do filho. Sabe aquela mãe super protetora, sabe aquele pai super protetor, que faz, na verdade, o filho se perder, não ajuda o filho, você só faz o filho se perder. Mas pastor, é minha família. Nós, quem aprendeu no início da mensagem vai se lembrar agora. O que a igreja de Tessalônica fazia? Eles andavam de acordo com o evangelho. Cadê as mamães que andam de acordo com o evangelho? Se você anda de acordo com o evangelho, ai pastor, mas sabe como é coração de mãe? Então você tem que vencer esse sentimento. O que tem que prevalecer é a palavra. Não se esqueça que temos que se afastar da aparência do mal. Mas pastor, é meu filho, ele está usando droga, tadinho, eu estou dando até as roupas lá de casa a troco de banana para poder comprar a droguinha para ele. Eu já vi casos, irmãos, de mamães, tá? Eu já tratei casos assim, de mamães com 80 anos, irmão, vendendo até as coisas de dentro de casa, para que o filho não saísse para a rua, para que ele não roubasse, para que não afanasse alguém, para poder comprar droga. A mãe chegava ao ponto de comprar a droga para o filho ficar em casa. Essa mãe está certa?
Hã? Mas pastor, se eu deixar ele na rua, o meu filhinho vai morrer. Irmão, o filhinho vai morrer por escolha dele. Ah, pastor, mas não é o que eu quero. Quem quer isso? Ninguém quer. Então eu tenho que fazer o que? Eu, como um bom pai, uma boa mãe, eu vou orar a Deus para que o filho volte, para que o filho se arrependa. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, 21, 28? Nós acabamos de ler. Um filho, ele disse para o pai: pai, eu não vou, e foi depois, se arrependeu. Aquele que se arrependeu foi honrado. Aquele que disse que não foi honrado? Não foi. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Então, se olhando por esse sentido, o filho pródigo chegou uma hora que ele se arrependeu? Sim ou não? Ele se arrependeu. Puxa vida, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu preciso voltar, eu preciso para a casa do pai. Na casa do pai tem abundância e alegria. Quem lembra quando o filho voltou? O pai estava de que jeito? Irmão, enquanto você estiver afastado, o pai não vai poder ir lá te resgatar. Mas quando você voltar, o pai está de braço aberto para cuidar de você. Ele está de braço aberto. Ele não vai negar ajuda. Ele não vai negar o prato de comida. Você sabe o que é a comida do cristão, né? É a palavra. Ele não vai negar a palavra para te levantar, para te animar, para te colocar de pé, para te encorajar. Ele não vai te negar a palavra. Porém, algo muito sério acontece nessa casa. Olha que importante a questão dos filhos. Versículo de número lá, vamos pular um pouquinho, vamos lá no versículo 25. Quando o filho voltou para casa, lembra o que aconteceu, né? O pai colocou um anel no dedo, deu banho nele, colocou roupa nova, colocou uma sandália nova no pé, fez uma festona para o filho, amém, gente? Amém? Quando o filho está com o pai, é só festa, diga amém, é só alegria. Agora, olha o que acontece no versículo 25: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo ao pai, ele instava, brigava com ele. Olha que coisa séria, irmãos. O filho que ficou, preste atenção, olha para o pastor, o pai dos filhos, né, desse filho pródigo, olhando para os dois filhos, quem que era o filho bom? Quem que era o filho bom, irmãos? O filho que estava com ele dentro de casa. Quem que era o filho mau? O filho que pegou tudo do pai e foi embora. Aí você fica olhando, mas pastor, nossa, como esse filho pródigo é maldoso. E tem gente até que é maldosa, né? Que até pragueja a pessoa que faz o mal. Tem que se perder mesmo na vida, depois que fez para a mãe, depois do que fez para o pai. Nós, irmãos, nós temos que orar para que as pessoas se convertam. Nós não temos que orar para que as pessoas se percam ainda mais na vida. Nós temos que orar para que elas saiam dessa situação, para que elas se arrependam e voltem para Jesus. Amém, gente? Você vê, por exemplo, pastor, você vê que tem gente que olha, por exemplo, eu sou da direita, eu sou da esquerda, né? Não vou nem entrar nos pormenores. Porque eu sou daquele partido, eu sou daquele partido. Irmãos, aquele partido eu quero que morra todo mundo. Não, quero que todos eles se convertam e conheçam Jesus Cristo. É uma diferença que nós temos que mostrar. Lembra que nós lemos no início? A aparência do mal. Você é de Jesus, mas quer que o Lula morra? Você é de Jesus, mas quer que o Bolsonaro morra? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu falei diretamente para ficar claro. Não estou aqui falando politicagem, mas a gente tem que entender. Nós temos que evitar a aparência do que é mal. Pastor, eu não falo com fulano. Naquele lugar onde aquele fulano está, eu não vou. Oh, meu Deus do céu, cadê Jesus na sua vida? Preste atenção no que eu estou falando. Talvez a pessoa que está perdida, ela está mais de coração aberto do que você que está perto de Deus. Você está dentro da igreja, está dentro da casa de Deus, e teu coração está fechado para a obra, está fechado para o Pai. Então, quando esse filho vê o irmão voltando para casa, o que o irmão tinha que fazer? O que o irmão tinha que fazer na sua concepção? Na minha concepção, por exemplo, o irmão tinha que fazer o quê? Irmão, você voltou, que saudade, que bom, o pai estava triste por causa de você, mas agora vamos ser uma família completa, diga amém. Irmãos, tem familiares, tem famílias que os irmãos se odeiam, que não tem prazer em ver o sucesso, que não tem prazer em ver o arrependimento do seu irmão. Irmãos, olha que coisa séria. O filho mais velho que tinha ficado em casa, que aparentemente, a aparência que ele mostrava, que ele era o filho
o filho bom, o filho certo, o filho correto. Mas quando chega o filho mais novo, que voltou arrependido para casa, que ele quebrou a cara, fez tudo que tinha de fazer de errado, mas se arrependeu, ele volta, ele para, e então ele fala assim: pai, o senhor trouxe esse cara de volta para dentro da nossa casa, eu que estou aqui tanto tempo, o senhor nunca me deu um bezerrinho para mim, agora o senhor faz uma festa para esse cara que levou teu dinheiro, pai. Pai, o senhor não me ama. Quem já ouviu esses discursinhos aí já? Já ouviu esses discursinhos? Tudo discurso de quem está longe de Deus, irmão. Não adianta você estar na casa de Deus só que com aparência. Você parece que é de Deus, você parece que é cristão, parece que é de Jesus, mas não é. Porque quando é colocado numa situação, aí a pessoa mostra quem realmente é. Ai, Senhor, eu vou fazer tudo que Deus mandar. Aí Deus te pede algo que você não faz. Ou seja, eu sou um cristão, eu quero ouvir, gente, de aparência. As aparências enganam. Aí você olha, por exemplo, eu não vou ter tempo de contar tudo isso aqui para você, mas o pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Você nunca me pediu uma festa, porque se você tivesse me pedido, eu tinha te dado. Às vezes, irmão, a gente prefere, para estar bem, a gente quer ver o mal dos outros. Para eu estar feliz, eu preciso ver o outro cair. Meu irmão comprou uma casa nova, que o pai deu dinheiro para ele, diga comigo, glória a Deus. Pastor, eu tive que suar para ter minhas coisas, ele teve tudo de graça. Irmão, glória a Deus, Deus te deu força para trabalhar e conquistar. Pastor, meu pai e minha mãe me abandonou, eu nunca vou ajudar eles. Irmãos, misericórdia, o filho que desonra o pai e a mãe, meu Deus do céu, a Bíblia fala que os dias na terra são diminuídos. Você quer viver bastante? Não, né? Você não quer viver bastante. Quem quer viver bastante, diga: eu quero. Tem que falar para fora, crente. Eu quero viver bastante, eu quero viver para contar a glória de Deus. Eu não sei quantos anos está reservado para nós, 70, 80, 90, 100, 120 que seja, não sei quantos anos está reservado para a minha vida ou para a sua vida, mas eu sei que eu quero viver para falar de Jesus, eu quero viver para ver meus netos, meus bisnetos, todos andando com Jesus. Já pensou, meu irmão, aquele dia que você vem para a igreja, você, teu marido, você, tua esposa, todos os seus filhos, amigos, irmãos, todo mundo, irmão, enchendo a igreja, só a tua família enchendo a igreja. Aqui, por exemplo, só tua família encheria metade da igreja aí ou não? Pastor, olhando desse jeito, se viesse todo mundo para Jesus, olha que bênção que seria. Ia faltar igreja para a gente poder vir, porque ia faltar espaço. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Nós não podemos viver só da aparência. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode mudar o coração dos irmãos? Deus pode mudar o coração do marido e da esposa do marido? Deus pode mudar ou não pode? Deus pode mudar os corações, mas nós não podemos viver de aparência. Eu não posso parecer crente, eu não posso parecer cristão, eu tenho que ser cristão, eu tenho que ser uma mulher de Deus, eu tenho que ser um homem de Deus, eu tenho que ser um homem de combate, eu tenho que ser uma mulher de combate, alguém que realmente luta pela fé. Não adianta eu falar: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, mas na hora de fazer, não faz. Ou então: eu quero a minha parte, eu vou embora, eu estou com o papai, eu sempre honrei o pai, mas na hora de alegrar-se com o pai, ele não quer se alegrar. Irmão, temos que nos alegrar quando as ovelhas perdidas voltam. A Bíblia fala que existe uma festa no céu. Irmãos, eu acho que tudo que está na Bíblia é verdade. Quem acha também? Tudo que está na Bíblia para mim é verdade. Aí eu fico pensando, tem pessoas que às vezes eu acho que é mentira o que está escrito na Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa pecadora se arrepende do pecado e ela se converte, a Bíblia diz que tem o que, gente? Festa no céu. Irmão, enquanto você não se converte por completo, não há uma festa no céu por você. Irmão, alguém já recebeu festa já alguma vez? Já recebeu uma festinha? Nunca recebeu uma festinha? Se não recebeu, você vai participar da festa do aniversariante. Amém? Mas, irmão, nada tão gostoso como receber, irmão, a alegria das pessoas. Vamos lá. Parabéns para você. Irmão, as pessoas se reúnem em favor de abençoar a sua. Você fica feliz com isso? Irmãos, pense, irmão,
o Senhor no céu, puxa vida, eu queria me alegrar junto com esse meu filho, eu queria me alegrar junto com essa minha filha, mas você não tem prazer em Deus, o teu prazer é em outro lugar, é em outra coisa, o teu prazer é na ignorância, na raiva, no ódio, na mentira. E aí, meu irmão, onde fica a salvação do Senhor? Onde está a salvação dentro da minha casa? Quem entendeu, diga amém. Para a gente fechar, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 6, prometo que eu termino agora. 1 de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, enviada para a igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 6, irmãos, Deus pode mudar todos os corações? Sim ou não? Vamos ler junto com o pastor, para a gente terminar aqui, bem bonito, vamos lá. Versículo de número 6, e há diversidade de operações, de manifestações de Deus, mas, vamos ler, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Irmãos, o mesmo Deus que cuida daquele que está perdido, esperando que ele volte, é o mesmo Deus que cuida você na presença dele aqui do ladinho, amém? O mesmo Deus que quer guardar aquele que se perdeu, ele quer guardar você que está do lado dele. Por isso que o Paulo disse, aquele que está de pé, cuida para não cair. Você está andando com o Pai na palavra, fazendo o que é certo, não pare de fazê-lo, porque senão você vai cair, a queda é grande. O filho pródigo caiu, mas se levantou. Já o filho mais velho, a Bíblia fala que ele preferiu viver condenando. Amados, na briga assim, sabe, de irmãos, isso tem que acabar, amém, gente? Se você tem um problema com um irmão teu, com uma irmã, um parente, um primo, um tio, seja lá quem for o grau de parentesco, você tem que dar a aparência do bem, não a aparência do mal. Lembre que nós aprendemos lá no primeiro versículo que lemos hoje, 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. O que diz no versículo 11? A primeira parte que nós fizemos a leitura. O que nós temos que fazer? Ouça tudo, só que faça o quê? Retenha só. Irmãos, se você não pode fazer mais pelaquela pessoa que não te aceita, mostre o bem. Se você não pode fazer mais, mostre o bem. Como que eu mostro o bem? Pastor, olha, eu não consigo mudar meu marido para ele sair da cachaça, eu não consigo fazer meu filho sair da droga, mas eu sempre estou na igreja, sempre estou orando, em casa eu não amaldiçoo ele, eu não amaldiçoo a cachaça que ele bebe, porque aos que ele vai achar que eu sou um cristão que fica pegando no pé. Eu estou orando para que ele largue aquilo ali, eu dou o bom exemplo. Às vezes, irmão, a gente quer abençoar amaldiçoando, a gente quer que a pessoa saia do erro amaldiçoando a pessoa. Como que a pessoa vai querer sair? Lembre que nós aprendemos hoje, se nós somos as pessoas que buscamos conhecer a palavra, nós vamos ter o cuidado de sempre guardar o que é bom. Aprenda a dar para as pessoas guardar a seu respeito o que é bom. Se o marido não dá se o marido não dá o exemplo para os filhos, para a esposa dentro de casa, como que ele quer cobrar da esposa, dos filhos alguma coisa? O exemplo somos nós. Então, antes de que eu venha condenar pessoas, familiares, ou até mesmo, eu posso dizer para você, até a vida, aprenda essa lição. Eu preciso ter o entendimento que eu tenho que reter o que é bom e dar o que é bom. Se você está dando, porque se a gente lê o versículo 12 que diz, que nós temos que ter um cuidado para não viver de uma aparência maligna, de mostrar uma coisa errada. Você fala, filho, você tem que perdoar, filho, perdoa o priminho, filho, não seja assim com teu tio. Mas aí ele olha para você, faz 2 anos que você não fala com teu pai, faz 2 anos que você não fala com sua mãe, faz 2 anos que você não fala com teu irmão, faz 2 anos que você não fala com o vizinho, aquele ali tem que morrer. Mas que exemplo é esse que você está dando? Lembrando, meu irmão, que as aparências enganam. Não adianta eu dizer para o filho, mamãe está buscando a Deus por você, mas a mamãe está falando mal dos outros, mamãe está falando mal do pai, falando mal do irmão. Quem deu para entender, diga amém. Deu para entender? As aparências enganam. Então tenhamos nosso cuidado para mostrar somente a Cristo, mostrar Jesus no meu falar, mostrar Jesus nas minhas práticas. Se eu não posso fazer nada para mostrar Jesus, pelo menos não faça que ninguém se escandalize. Pastor, eu não faço nada para ganhar, mas então faz o favor de não fazer para perder. Pastor, eu vou para a igreja, mas nada muda. Sabe quando que o teu filho vai te acompanhar? Nunca. Pastor, sabe quando que meu marido vai se converter? Do jeito que a prática é como a gente está aprendendo hoje aqui? Nunca. Porque a aparência daquilo que parece nem sempre o é. Irmãos, eu vou contar para você o seguinte. Houve um caso uma vez, e eu vou contar por alto isso,
em uma situação que, pastor, olha, o negócio é o seguinte, eu não sou da tua igreja, eu não faço parte da igreja de vocês, eu não sou crente, já sou bem declarado que eu não sou, só que assim, a minha esposa vive dentro da igreja, mas ela chega em casa, parece que tem um demônio no corpo, parece que tem um demônio na vida dessa mulher. Tem como o senhor, conversar com ela e não? Irmãos, que vergonha para o evangelho, que vergonha para aquele crente, para aquela crente. Irmão, a pessoa que não conhece nada de Jesus, procura o pastor, instrua esse crente da tua igreja aí, porque ele não é crente não. Diga misericórdia. Tem que ter cuidado, irmãos, nós temos que amar o evangelho e nada mais do que isso. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem bonito. Amigos de casa, que Deus abençoe vocês e até mais, em nome de Jesus, amém?